Você é um ex-paulista, o secretário está te ouvindo. É verdade, eu morei 5 anos em São Paulo e é uma cidade com uma rica tradição de absorver imigrantes. Eu sempre sentia muito confortável lá. Mas, secretário, a minha pergunta tem uma repercussão mais internacional. Aqui nos Estados Unidos, e aqui me refiro principalmente a Washington e os investidores aqui em Nova York, tem uma percepção de que a luta contra a corrupção morreu. Que a pauta já deixou de existir, com a demissão do Sérgio Moro em Brasília e também a extinção da Lava Jato. O que está sendo feito a nível estadual e talvez no Brasil ainda para combater esse mal? Boa. Na verdade, os crimes no Brasil, eles são federais, então é uma discussão federal, principalmente o crime de corrupção, o crime de lavagem, o crime de organização criminosa. Nós temos uma nova lei, a lei anticrime, o pacote anticrime, que foi criada para, de fato, investigar e punir as pessoas que praticam crime. Infelizmente, um grande problema que nós temos no Brasil é a morosidade. Nós temos muita morosidade do Poder Judiciário e a culpa não é só do Poder Judiciário, é de todas as entidades. Então, entre a data do fato e a data da decisão, lamentavelmente, muito tempo se passa. Isso traz descrédito à justiça, traz descrédito à aplicação de justiça e um sentimento de que a justiça existe e ela existe, primeiro, para intimidar as pessoas a não praticarem um crime e, num segundo momento, para punir as pessoas que praticam um crime. Dia desses, eu fiz um comentário porque o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que aqui, Brian, no Brasil, é a nossa terceira instância e depois vem o Supremo Tribunal Federal, decidiu pela manutenção da condenação nos casos de policiais do episódio que aconteceu aqui no presídio do Carandiru. Independente de decisão favorável ou não à manutenção, e o Tribunal de Justiça anulou essa decisão do Tribunal do Júri, nós já temos mais de 20, 30 anos da data do fato e ainda não temos uma sentença definitiva com relação a essa história. Porque esse fato ainda vai para o Supremo Tribunal Federal e isso é muito ruim. É ruim para a imagem do Poder Judiciário, é ruim para os acusados, é ruim para a população, para a própria entidade polícia, bem como para os familiares das vítimas desse trágico episódio que aconteceu no Brasil. Agora, quando a gente fala até de justiça, de pacote anticrime e fala do magistrado Sérgio Moro, eu queria deixar aqui publicamente registrado a minha profunda admiração pelo magistrado, pelo ministro Sérgio Moro. Eu conheço e digo que o Sérgio Moro criou uma nova forma de judicar, uma forma muito inteligente. Ele cuidava de poucos processos, mas ele iniciava o processo, estudava o processo e realizava, no máximo no período de 1 ano, toda a instrução daquele processo. Então, ele realizava audiências presenciais, audiências, a teleaudiência, que a pandemia, pelo menos talvez seja o único lado positivo que a pandemia veio trazer, com a aplicação da tecnologia, e a teleaudiência é um grande auxiliador do Poder Judiciário na celeridade da realização das audiências, da realização da instrução, bem como da decisão judicial. Então, sem dúvida nenhuma, ele criou um divisor de águas com relação à aplicação da justiça e muitos magistrados passaram, a partir dali, a adotar esse sistema, porque o que muitas vezes acontece, os magistrados, de fato, têm muitos processos. Então, eles realizam uma audiência de um processo, aí ele vai realizar uma audiência de um outro processo e marca uma audiência daquele processo para daqui, ele respeita a pauta dele daqui 6 meses, daqui 1 ano. E nesse período, ele vai ter que reler o processo, relembrar da história para poder presidir aquela instrução, não só ele, mas como todas as partes, o Ministério Público, os advogados. Portanto, é muito importante que a gente tenha uma justiça mais rápida. Com uma justiça mais rápida, a gente vai ter um sentimento de justiça e de aplicação da legislação com maior eficiência, até porque
as provas, com o passar dos anos, elas acabam muitas vezes sendo dissolvidas, sendo desperdiçadas. Vamos imaginar a prova testemunhal. Muitas vezes a pessoa, depois de 10 anos, depois de 15 anos, ela não lembra mais dos dados como ela lembra na época em que os fatos aconteceram e assim por diante. Brian. Olha aqui, eu fico feliz que